Você sabia que é bom demais estar aqui com você nessa corrente de oração? Meu Deus, é tão bom. Enquanto eu transmito a palavra e oro por você, a palavra também fala comigo. A minha fé é edificada, o meu coração é tratado, a minha mente é renovada. Eu tenho certeza que enquanto eu oro por você, o Senhor visita os meus. Eu não tenho dúvidas de que estar na posição que eu estou aqui, de ser um mensageiro de Deus, é uma honra muito grande, que eu não merecia, mas que o Senhor me deu. Permita-me estar aqui com você nos próximos minutos. Eu sou o Bispo Fernando Fernandes. Não estou aqui para falar de igreja, nem muito menos de religião, mas estou aqui com uma missão, transmitir um recado que eu tenho certeza que quem mandou eu te falar sabe do que você está passando e você precisa ouvir. Então eu quero já fazer um pedido, mesmo que você ainda não me conheça, que você fique comigo até o final. Fique comigo até o final dessa transmissão. Não saia daqui por nada. E aí, no final, se você chegar no final e você não perceber que valeu a pena, você não volte mais aqui, não curta o vídeo. Você que está pela rádio, porque nós também estamos ao vivo pela rádio, não precisa voltar aqui no dial, nessa estação, porque não valeu a pena. Foi perda de tempo. Mas, como eu tenho certeza que não vai ser o caso, se também Deus falar com você, eu quero que você dê o joinha no final, porque vai fazer esse vídeo ir bem mais longe, mais pessoas vão ser edificadas. Se você está pela rádio, eu não abro mão de ter você aqui nesse mesmo horário, todos os dias fazendo essa corrente de oração comigo. Mas vamos lá. Eu quero falar com você nesse momento sobre, bem objetivo, de uma forma bem clara, como você faz para solucionar problemas que você não está conseguindo solucionar. Sabe aqueles momentos da nossa vida que é como se nós estivéssemos literalmente perdidos num labirinto que a gente não sabe nem por onde começar. Existem momentos na nossa vida que a gente fica perdidinho da Silva. Para onde eu vou? O que eu faço? Só falta chamar o Chapolin, né? E agora? Quem poderá me ajudar? E eu vou te dizer quem pode te ajudar. O único que pode te ajudar, você vai falar assim, é Deus, né, bispo? Isso aí você não tem dúvidas que é Ele. Mas não é Deus que eu ia falar. O único que pode te ajudar nessa situação é você mesmo. Você é o único que pode mudar a sua vida. Você é o único que pode transformar a sua realidade. Mas ninguém pode fazer isso. É interessante porque por mais que alguém lhe ame e queira o seu bem, essa pessoa não vai poder fazer isso por você. A vida é uma coisa tão íntima que Deus nos dá, tão privada, que só nós podemos fazer da nossa vida o que nós queremos. Só você controla suas emoções, só você pode controlar seus pensamentos, só você pode controlar seus passos, só você pode querer ou não querer alguma coisa. Ninguém pode querer por você. Eu aprendi uma coisa nesse tempo de caminhada ministerial. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Não dá. Não dá, meu querido, minha querida. É como socorrer uma pessoa que está sendo afogada e em desespero. Se você for lá, você vai morrer junto. Por isso que é de protocolo até desmaiar a pessoa para poder salvá-la. Perceba que você só vai resolver os problemas que você está passando por eles se você aprender a resolvê-los. E eu tenho certeza que eu falo com muita gente religiosa nesse momento. Até porque é uma corrente de oração e quem é religioso procura a oração. E antes que você me julgue mal, não está errado. Porque você vai dizer, que bispo é esse? Ah, mal da oração. Não, pelo amor de Deus. Eu oro todo dia e busco a Deus todo dia e creio em Deus. E sei que sem Ele eu não sou nada. Então, antes de me julgar, pense, calma, fica calmo, respira fundo, oxigena o cérebro.
Por quê? Porque, embora tudo isso que eu falei aqui seja verdadeiro, e eu oro, eu busco a Deus todos os dias aqui, mas no final das contas, aqui ó, a minha vida aqui, a minha mão, meu braço, minha cabeça, eu viro para a direção que eu quero, por enquanto, graças a Deus, tenho saúde para isso, mas Deus não pode fazer tudo por mim. O que Deus pode fazer por mim é abrir meus caminhos, me dar oportunidades, enviar unção, força, ânimo, coragem, abrir portas. Isso aí Deus faz, né? Uma doença incurável, Ele curar. Eu creio em tudo isso. Ele cura até o câncer, eu creio em tudo isso. Mas sair de problemas que você está neles, em situações que são aos seus olhos impossíveis, vai requerer de você atitudes suas. Você vai ter que tomar decisões, você vai ter que manter decisões, você vai ter que fazer renúncias. E tudo isso é aqui, ó, na sua cabeça. Então você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa compreender a realidade em que você está inserido nela. Você precisa saber o momento que você está passando por ele. Você precisa saber o porquê. Por que, Deus? Ah, mas eu aprendi que não tem que questionar. Eu aprendi que eu não posso questionar Deus. Entenda, vamos entender o porquê que você não pode questionar Deus, no sentido de você afrontar Deus. Você não pode afrontar Deus porque Deus é Deus. Você não pode culpar Deus pelos problemas que você está passando. É nesse sentido que você não pode questionar Deus. Mas teve um homem que questionou Deus. Gideão. Gideão aparece, o anjo do Senhor aparece para Gideão. E olha só, Gideão estava malhando trigo no lagar, lugar de pisar em uvas, porque ele estava escondido, pois o inimigo vinha na época da colheita roubar o trabalho de Gideão, então ele estava ali escondido no lagar. Aí o anjo aparece, Gideão, varão valoroso, Deus é com você. Aí Gideão olha e diz assim, calma aí, deixa eu entender isso aqui, o Senhor é comigo, mas eu estou escondido aqui junto com o meu povo, eu estou sofrendo aqui agora ataques do inimigo, o inimigo vem saquear, eu tenho que trabalhar escondido, como é que Deus é comigo? Aí o anjo falou assim, gostei. Veja, ele questionou, não colocando a culpa em Deus, porque depois você vai ver no desenrolar da história que o povo errou, que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor permitiu que eles sofressem aquilo ali. Quando Gideão entendeu, agora eu entendi por que o inimigo está vindo roubar a gente aqui, eu estou tendo que trabalhar escondido. Deus mudou aquela situação, porque ele questionou da maneira correta, ele não questionou culpando a Deus. Uma coisa é você questionar uma pessoa colocando culpa naquela pessoa, outra coisa é você questionar querendo aprender, ele queria aprender. Então você pode questionar Deus quando essa questão é para você aprender. Deus, por quê? Eu quero entender por que disso, por que aconteceu, por que o Senhor não mudou. E pode ser que Deus não te dê a resposta imediatamente. E ele é Deus. Se ele não quiser dar, amém também. Ele continua sendo Deus. Mas Deus vai gostar disso. Pode ter certeza, mesmo que ele não dê a resposta na hora, porque às vezes você não está preparado para entender o que Deus quer falar com você. E quando Deus não dá respostas na hora, é porque nós não estamos emocionalmente preparados ou não temos maturidade ainda para compreender. Mas tenha certeza que vai agradar a Deus o fato de você ter o interesse de saber o porquê. E conforme você for sendo uma pessoa perseverante em buscar a Deus,
Você veja que eu estou falando em Deus o tempo todo aqui. Eu falei que era você, mas eu estou falando em Deus o tempo todo, porque a fé, ela é uma parceria entre eu e Deus, você e Deus. E aí que está, muita gente acha que a fé é ficar esperando Deus fazer tudo. E por isso que não sai do problema. Por isso que não muda a situação, por isso que fica sempre lamentando, chorando, não vendo promessa se cumprir, gemendo, porque fica esperando Deus fazer aquilo que Deus não é para ele fazer. Veja que Deus deu a vitória àqueles inimigos que vinham saquear Israel. Deus deu vitória a Gideão, mas Gideão teve que lutar com 300 homens. Gideão lutou e prevaleceu debaixo de revelações. Deus instruiu, Deus deu entendimento de tudo que ele teria que fazer, até da quantidade de homens que ele tinha que levar para a guerra. Deus deu entendimento a ele, porque ele, a princípio, levaria 32 mil homens. 32 mil homens, olha, numa matemática humana, você, para ir em uma guerra, você ir com 32 mil é muito melhor do que você ir com 300, concorda comigo? Mas aí que está, esse que é o problema, que muita gente não resolve sua vida. Por que muita gente não sai do problema? Porque fica tentando resolver os seus problemas do seu jeito, com a sua matemática, com o seu jeito, com a sua maneira de pensar, com a sua educação, com a sua cultura, com as suas feridas, com as suas almas, com o seu comportamento limitador. E aí você só quebra a cara, vive quebrando a cara. Tudo que você faz que parece que vai dar certo acaba dando errado no final das contas. Então veja, Deus falou, não, eu quero que você vá só com 300. E ele foi com 300 e venceu. E venceu, porque você com 300 é mais do que com 100 mil. Se Deus não estiver com você e os 100 mil, você não tem nada. Então, quando eu digo que é você que vai resolver a situação da sua vida, não é que você não precisa de Deus, mas é que você precisa entender a parceria que tem que existir entre você e Deus. E a parceria é uma parceria de revelação. Você busca a revelação, aí Deus te dá a compreensão, Deus te dá o entendimento, Deus abate os inimigos que são os espirituais, porque estes você não pode fazer nada. O que você pode fazer contra o mal? Eu te pergunto, o que você pode fazer contra uma obra de feitiçaria? Nada. Literalmente nada. Se é uma atuação maligna, o mal existe. Existem entidades que são más, que são invisíveis e são más. Existem espíritos destruidores. Existem vidas que não têm corpo, mas atuam nesse mundo. E você não vê e não enxerga isso. E aí é só Deus mesmo que vai te guardar, vai te livrar. Por isso que eu gosto de orar muito à meia-noite, porque é um horário muito profético. Se você não tem o costume de orar à meia-noite, comece a orar. Porque existem muitas maldades que elas se propagam à meia-noite, na madrugada. São feitas muitas coisas, infelizmente, né, para destruir a vida das pessoas. Isso é só Deus. Só Deus pode desfazer o mal. Isso é só Deus pode te guardar de uma inveja, de um mal-olhado, de uma obra de feitiçaria, uma praga, um destruidor desse que vem para acabar com tudo, destruir sua vida, sua família, seus sonhos. Só Deus, mais ninguém pode fazer isso. Mas, aqui no mundo físico, tratando-se do seu casamento, seu relacionamento, seu trabalho, sua empresa, seus negócios, seu ministério, o que você lida com pessoas, com você mesmo, isso é aqui, a tua cabeça. É a sua cabeça. Você precisa também entender que existe um mundo espiritual, existe um mundo físico. E às vezes o espiritual nem precisa atrapalhar muito, porque você já está todo atrapalhado. Você já está toda atrapalhada. Fica facilitando pro inimigo. Ah, bispo, eu quero parar de facilitar. Então você tem que entender que é você que vai mudar a situação em Deus. Como diz, em Deus faremos proezas. Eu quero que você escreva, nem pedi para escrever hoje, né? Você está aqui
no YouTube, escreva aqui, por favor, em Deus faremos proezas. Escreve aqui. Se você está pela rádio, fala. Bispo, eu estou pela rádio, não tem como eu escrever. Fala. Em Deus faremos proezas. Em nome de Jesus. Você sabe onde está isso na Bíblia? É o Salmo 60:12. Anota aí. Salmos 60:12. Em Deus faremos proezas, porque Ele é quem pisará os nossos inimigos. Entendeu? Seus inimigos não são homens, não são de carne e sangue, são espirituais. E em Deus você pode vencer todos eles, porque o próprio Deus pisará na cabeça do inimigo. Agora, a tua parte, a minha parte, é ter compreensão e entendimento de como eu devo agir, do que deve estar dentro do meu coração, os pensamentos que eu tenho que ter, a maneira que eu tenho que lidar com as pessoas, o que eu preciso estudar, o que eu preciso me capacitar, o que eu preciso me esvaziar. Aí é você. Aí é você. Se nem tudo eu ouço muito isso, nem tudo é o inimigo, e nem tudo é Deus também. Nem tudo é o inimigo, mas o inimigo é o maior oportunista que eu conheço. O que você diz que nem tudo é o inimigo tem uma certa verdade, mas tenha certeza que ele está por detrás também da brecha que foi dada a ele. Agora, nem tudo é Deus mesmo. Tem coisas que é você. E você tem que aprender logo a compreender o que você ainda não compreendeu. Senão você vai ficar sofrendo o resto da sua vida. Dá para sofrer mais um pouquinho? Eu vou fazer essa pergunta, eu queria que você repetisse, dissesse sim ou não. Dá para sofrer mais um pouquinho? Dá ou não dá? Coloca aqui no chat, tá? Se você estiver me assistindo agora, no momento da transmissão pelo YouTube, dá para colocar aqui no chat. Se acabou a transmissão, coloca nos comentários, depois eu leio. Eu faço questão de ler e orar. Coloque aqui. Você está pela rádio? Fala. Dá não, bispo. Não dá mais não. Então, chegou a hora de você mudar essa situação. Olha o que a palavra do Senhor nos revela em Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o entendimento. Tem muita gente sendo destruída porque está faltando sabedoria, conhecimento, entendimento de causa. Mas eu profetizo que isso não vai continuar na sua vida. Se isso está acontecendo, isso não vai continuar. Vamos orar. Permita-me interceder por você. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, como é bom ouvir a sua palavra. Como é bom ter entendimento da sua palavra, Senhor. E a sua palavra não deixa dúvidas, não deixa nenhuma margem de dúvidas. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu venho pedir ao Senhor agora, nesse exato momento, que o Senhor venha abrir os céus sobre a vida desse povo que ora comigo agora, Senhor, nesse horário, pela rádio, também pelo YouTube. Eu venho pedir ao Senhor, meu Deus, revelações do que está acontecendo. Gideão teve revelação e ele compreendeu por que o inimigo estava vindo. Gideão teve instruções de como ele deveria lutar e ele venceu porque o Senhor o instruiu e ele obedeceu.
E eu venho pedir ao Senhor instruções agora para a nossa vida. Tire as escamas dos olhos. Você pode botar a mão, você que está pela rádio, você que está aqui na TV, no teu celular, pode botar a mão nos seus olhos? Eu creio em atos proféticos. Isso, segure que você está com a mão no celular, segurando o celular, bote pelo menos uma mão nos olhos. Senhor, tire as escamas. Tire as escamas dos olhos dessa vida, Pai. Tira as escamas dos olhos desse homem, dessa mulher, meu Deus. Tira, meu Pai, as escamas dos nossos olhos. A mente que foi cauterizada. A mente que não consegue mais perceber nada. Que não consegue mais raciocinar. Tira, Pai, toda a cegueira, toda a surdez espiritual. Que não permite posicionamentos de mudança, de transformação. Todo limite que impossibilita esse moço, essa moça, de agir sabiamente, de salvar esse casamento, de salvar essa família, de prosperar essa empresa, Senhor, de ter vitória nessa causa na justiça. Oh, meu Deus! Oh, meu Pai, tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Quando eu disse aqui nessa oração que a única pessoa que pode mudar a vida dela é ela mesma, o Senhor sabe que não foi em momento nenhum excluindo o Senhor, pelo contrário. Como eu sei o quanto eu dependo do Senhor, meu Deus. Como eu sei o quanto eu preciso do Senhor e quanto ela também precisa do Senhor. Mas ela precisa também, Pai, de tomar posicionamentos. Ela precisa também de tomar decisões e não abrir mão, manter-se firme na decisão que tomou. Ela precisa do Senhor. Essa moça, esse rapaz, esse senhor, essa senhora precisa do Senhor, Deus. Então entra agora. Se não está escrito que em Deus faremos proezas, que o Senhor pisará os nossos inimigos, então pise agora, meu Pai. Pise agora, meu Deus, em toda a maldade que se levantou contra a vida dessa pessoa, Pai. Pois há pessoas aqui que estão sendo vítimas do mal, vítimas de obras malignas. Literalmente, pessoas com raiva, com ódio, fizeram feitiçarias, gastaram dinheiro, meu Deus, para destruir a vida dela, Pai. Apresentaram sacrifícios, mas neste momento desta oração, envia os teus anjos agora e desmanche todo o mal, meu Deus, na vida desse homem, na vida dessa mulher, meu Pai. Desmanche, meu Pai, toda a maldade, meu Deus. Quebra o arco do inimigo, meu Senhor. Desfaça, meu Pai, toda a obra do mal. Anula as maldições. Oh, meu Deus, as atuações malignas. Feche todas as portas que o mal entrou na vida dela. E eu dou uma ordem agora que esse cansaço que ela não sabe de onde vem, essa fadiga, esse pensamento de morte, de destruição, de falência, essa depressão, em nome do Senhor Jesus, que saia desta vida. Que saia em o nome de Jesus, desse coração, dessa mente, desse corpo. Respire fundo, meu irmão, minha irmã. Receba vida. Receba libertação. Tenha seus caminhos abertos. Portas se abrem para você agora. Isso. Se você sentir vontade de chorar, pode chorar. Não é um choro de dor, não é um choro de derrota, é um choro de saber que o Senhor está contigo e que mesmo sem você merecer,
Ele te visita agora. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu creio que o mal já foi desfeito e tenho certeza que ela entendeu a partir de hoje a importância da participação dela no processo de transformação da sua vida. Em nome de Jesus. Diga amém. E diga graças a Deus. Diga que viva Jesus no meu coração. Se você puder escrever, escreva. Por mais cansado, por mais cansada que você esteja nessa hora, levante a cabeça. Deus é com você. E aí? Valeu a pena ou não valeu você ficar até o final? Se valeu a pena, você vai dar esse joinha. Não esquece de dar o joinha, porque vai fazer esse vídeo alcançar mais pessoas como você, que precisavam ouvir essa palavra. E eu já quero fazer um convite, formar essa corrente de oração comigo. Todos os dias nós estamos aqui, tanto pela rádio quanto pelo YouTube, fazendo essa oração. Meia-noite, fazemos de manhã, na madrugada. São vários horários. E nesse mesmo horário aqui, eu quero convidar você que está pela rádio a estar fazendo também essa oração comigo, formando essa corrente de oração. Tá bom? Deus abençoe você rica e abundantemente. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.